ativa por 90 dias. Essa veio para da portaria 158. O que seria isso, né? O governo, por o estado de calamidade, ele sabendo da necessidade, alguns processos faria suspenso a cobrança. Então, aqueles processos administrativos de cobrança de União por esses 90 dias não serão cobrados. Qualquer encaminhamento de uma dívida ativa para protesto também não será enviado por esses 90 dias. A instauração de qualquer novo processo de cobrança ou responsabilização do contribuinte por esses 90 dias não poderá ocorrer. Se você tiver rescisão nesses 90 dias de algum parcelamento seu, Refis, PRT, PERT, Refis da Copa, todos os outros parcelamentos que teve aí durante o ano calendário, que esteja no transcorrer ainda você pagando, e por uma exigência, ele for por uma unidade de imprensa, devido à necessidade que você está tendo hoje no seu dia a dia, ele não pode suspender, rescindir esse parcelamento com você. Então, ele não pode estar fazendo essa rescisão desse parcelamento com você por esses 90 dias. E nesses 90 dias não terá nenhum processo de execução de dívida ativa também. Tá? A sétima notícia veio do parcelamento por adesão extraordinária para débitos da dívida ativa. Então, esse aí foi na sexta-feira passada, agora é recente. É um parcelamento que era uma MP, se transformou em lei, né? Esse parcelamento você pode estar fazendo adesão a partir do dia 30, até dia 30/6, faz a adesão dele. Ele tem uma entrada de 1%, que esse 1% você pode estar parcelando até em 3 vezes. A empresa tem que ter, uma exigência da empresa, tem que ter um faturamento até 4.800.000. Essa empresa que tem um faturamento até 4.800.000, ela pode fazer o parcelamento desse débito da dívida ativa até em 142 vezes, com parcela mínima de R$100. As empresas que têm um faturamento acima de 4.800.000, ela pode fazer o parcelamento também da dívida ativa em até 81 vezes. E o parcelamento mínimo dela no valor de R$500. Como já tinha, esse nada mudou, mas vale ressaltar, os débitos previdenciários continuam ainda tendo aquela condição de parcelamento até em 57 vezes, com parcela mínima de R$500. O oitavo foi as instituições financeiras que permitiram fazer a prorrogação daqueles contratos vigentes em até 60 dias. Então, se você tem um contrato lá com o banco, com aquelas instituições financeiras, até 60 dias, se você tem um contrato com as empresas que você pode fazer a prorrogação desses contratos até 60 dias. Por exemplo, você tem um leasing lá que você paga lá todo dia 20. A prestação que você pagaria no dia 20/5 e no dia 20/6, você pode jogar ele para próximos 60 dias, prorrogar ele para o final do processo do contrato. Se ele terminaria lá em dezembro de 2020, ele vai terminar em fevereiro de 2021. Isso é permitido, foi dada essa autorização pelos bancos, e essa foi uma nota publicada pelo FENABRAN. Todos os bancos concedem isso. Uma exceção aí é a Caixa Econômica Federal, que ela concede até 90 dias. As demais instituições são 60, e a Caixa Econômica Federal ela fez um diferencial aí, e ela concede até 90 dias. O nono é a dedução pela empresa do repasse da contribuição previdenciária social dos 15 primeiros dias de afastamento do empregado contaminado pelo Covid-19. Essa é a Lei 13.982, de 2 de abril de 2020. Ela tem a mesma lógica do afastamento por maternidade.
Então, o valor que você vai ter, esses 15 dias que você vai estar pagando para o funcionário, você pode estar abatendo esse mesmo valor na guia do INSS. E a 10ª aí são projetos de lei que tramitaram ontem pela Câmara dos Deputados e pelo Congresso Nacional, que é um projeto de lei que cria uma linha de crédito para microempresas e empresas de pequenos porte. Essa linha de crédito, a gente não tem muita informação consolidada, mas que é um projeto de lei que estava na Câmara e já foi para o Congresso, e o Congresso mudou e voltou para a Câmara está revendo. Mas o que a gente sabe são uma linha de crédito para pequenas empresas, então são empresas que têm um faturamento anual de 480 mil até 4.800.000. Parece que essa linha de crédito vai ser sobre o faturamento de 2019, então vai ter um percentual sobre o faturamento de 2019 que você vai poder ter uma linha de crédito. Terá uma carência mínima de 8 meses. E esse parcelamento pode ser pago até em 36 vezes. A taxa está sendo discutida, se será uma taxa de 3,75, como aquela muito convidativa, que é a taxa Selic lá, ou de 5%. E um outro projeto de lei que saiu também ontem, que também é muito interessante esse, que é um projeto de lei que faz a prorrogação dos parcelamentos ordinários ou especiais que estão junto na Procuradoria na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou na Receita Federal. Essa prorrogação pode ser até por 180 dias. Então, aquele que você tem um parcelamento lá junto à Receita, aqueles parcelamentos que a gente acabou de falar, Refis, PERT, que você tem junto à Receita, esses parcelamentos tem um projeto de lei, devido às condições que a gente está vivendo nos últimos dias aí, você não podendo trabalhar, está tendo um projeto de lei, está prorrogando, está discutindo a prorrogação desses parcelamentos em 180 dias. E o último assunto aí, que o Marco vai daqui a pouco entrar para discutir com vocês todos eles detalhadamente, é ações judiciais que podem ajudar nos tempos de crise. E uma das ações que a gente já vinha discutindo antes com bastante sucesso, e pode ser que você ainda não tenha aderido a esses processos e seja interessante para você, é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, sem todos os processos que entramos, nossos clientes aqui da NG entrou 100% de sucesso. E o outro processo também, que é a suspensão do INSS patronal sobre verbas previdenciárias. São aquelas principais verbas que a gente sabe que já estão pacificadas, que é 1/3 de férias, aviso prévio e 15 dias de afastamento de auxílio-doença ou acidente de trabalho. Essas são pacificadas, são certas, também todos os clientes nossos que entraram com esse processo conseguiram o êxito também no processo. Concluo aqui e deixo com você agora, meu irmão. Tá, mas tem algumas perguntas para você. Então, algumas das perguntas aqui você citou, mas só para ficar claro para quem está assistindo lá em casa, né? Então, a Marcela pergunta assim, quando fala de prorrogação de financiamento para habitação faz parte também dessa prorrogação? Marcela, quando ele menciona lá todo o financiamento, então até para a pessoa física também entra nesse critério. E aí aquela base de 60 e 90 dias, a Caixa também está fornecendo os 90 dias? A Caixa também está fornecendo os 90 dias. Ok. A Letícia pergunta o seguinte, Simples Nacional para a indústria também pode ser prorrogado? Sim, para todos. Simples Nacional pode ser prorrogado para todos, para indústria, varejo e serviço. Okay. Só está separado lá aqueles impostos que são federais e os impostos que são municipais e estaduais. Eles têm datas diferentes. Só uma observação, tudo que foi falado aqui até agora serve para qualquer tipo de atividade, tá? Serviço, indústria ou comércio. Já responde a próxima pergunta da Marina, que fala, PIS e COFINS de todas as empresas pode ser prorrogado ou existe algum segmento específico? Então isso vale para todos os segmentos? Todos os segmentos. E
como funciona esse parcelamento. Então, até quantas vezes pode ser parcelado e a partir de qual competência, qual mês? Então, a competência que pode ser parcelado, que vai ser prorrogado, que é mês 3, a competência mês 3, que pagaria no dia 7/4, a competência mês 4, que pagaria no dia 7/5, e a competência mês 5, que pagaria no dia 7/6, certo? Então, esses 3 meses, o governo permitiu que você pegue esses 3 meses e parcele ele em 6 vezes. Esse parcelamento vai ser feito em parcelas fixas, sem acrescentar juros, multa ou correções. E você começa a pagar ele a partir do mês 7. Então, você começa no mês 7 e vai até dezembro de 2020. Então, no mês 7, você vai pagar a parcela que você fez e o FGTS da competência da folha do mês 6. Então, você vai ter no mês 7 2 pagamentos a ser feitos separadamente, tá? Vão ser separados. Então, vai ter o pagamento do parcelamento e o pagamento da folha de pagamento do mês 6. Ok, muito obrigado. Se você tiver mais perguntas, continue acompanhando a nossa live. E como a gente já falou, não se esqueça de compartilhar isso para que outras pessoas tenham acesso às informações. Marco, agora, então, tem a sua participação. Ok, eu também, não sei se meu som tá bom aí. Eu também vou fazer umas 2 perguntas aqui para o Sênio, que para mim não ficou muito claro. Você falou em 2 tipos de financiamento de folha ali, né? Um com juro de 1,75 ao ano e o outro sem juro nenhum, né? Para que faturamento é cada situação dessa? Parece que tem uma separação aí Então, de um para o outro, né? eu falei lá, assim, tem um projeto de lei, Mark, que transitou ontem pela Câmara. O primeiro é o financiamento para a folha de pagamento, que é aquele que o Maurício até conversou conosco na segunda-feira, que tem uma taxa de 3,75, né? Ele é correspondente, disponível para 2 folhas de pagamento, é direto para a folha de pagamento, vai direto para o funcionário, aquela linha de crédito que você adquirir. Então não vai para a empresa, vai direto para o funcionário que você está informando na folha de pagamento. Certo? E ontem teve uma movimentação lá na Câmara dos Deputados, que é um projeto de lei que está sendo discutido lá, veio do Congresso, veio para a Câmara mudou, voltou hoje para o Congresso. Que é um projeto de lei que é uma linha de crédito para microempresas e empresas de pequeno porte. Esse projeto aí, que parece que vai sair ainda até amanhã, segundo disseram nas informações que eu acompanhei pela televisão e também as informações escritas que saíram tanto na página do Congresso Nacional lá, tem isso, que é uma linha de crédito para empresas que têm um faturamento anual de 480 mil a 4 milhões e 800, né? Ela vai ser uma linha de crédito que vai ser sobre o faturamento de 2019. Então, ela vai ser um percentual sobre o faturamento. Eles falam entre 30% a 50% do percentual do faturamento de 2019. Tá? E terá uma carência aí de 8 meses. E poderá ser pago em 36 vezes. A taxa está sendo discutida ainda, mas eles comentam lá de 2,75 ou até acrescentar mais 1,25 sobre essa taxa de 2,75, que daria aí na 5% ao ano. Também é uma taxa interessante. Tá bom. Bom, a minha participação aqui, gente, vai ser mais como empresário do que como profissional da área contábil, né? Eu vou tentar juntar esse assunto que nós tivemos hoje com o assunto trabalhista da live que nós fizemos segunda-feira, né? E tentar trazer para o mundo empresarial, né? Para a gente ver que ainda tem algumas possibilidades. É lógico que depende da situação de cada empresa. Primeiro aqui eu vou falar para empresas que estejam numa situação, que não estejam abertas, ou seja, que não estejam na situação normal de faturamento. Quais são as empresas que estão numa situação normal de faturamento? Para mim, aquelas de primeira necessidade. Combustível, supermercado, farmácias, essas estão numa situação. Mas no fim eu quero também falar delas, né? Falando sobre o assunto de hoje, eu queria que os senhores, primeiro, todo o material que está aqui vai estar à disposição. Primeiro, essa live vai estar à disposição nas nossas mídias digitais, bem como nós vamos deixar o material do que o Newton falou, com todas as datas, à disposição no nosso blog, porque são muitas datas, né? No nosso blog e nas nossas mídias digitais.
Mas vejam, falando do assunto de hoje que está mais fresco, não existem só notícias ruins, né? Não é que sejam notícias boas, são notícias que nos confortam. Tem algumas atitudes sendo tomadas pelos governos, sim. Aqui, nesse caso, eu tenho que, infelizmente, falar que, na sua maioria, do governo federal, né? Porque quando a gente fala de Simples, a gente fala de governo federal, quando a gente fala de PIS e COFINS, fala de governo federal, quando fala de IOF, fala de governo federal, quando a gente fala de Simples, fala de governo federal, né? Não estou aqui fazendo nenhum levantamento de partido ou pessoa, se presidente, se governador, mas, na minha opinião, o Estado pouco está colaborando nesse sentido. Porque os estados, na sua maioria, eles acharam que tinham um inimigo único, que era a pandemia. E que é um inimigo, talvez, o mais forte que a gente tem. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem a parte econômica. E quando a gente fala de parte econômica, eu já falei na outra live que eu fico muito chateado quando as pessoas falam assim, vocês só falam sobre empresa. Não, aqui eu não estou falando sobre empresa. Aqui eu estou falando sobre o empregador e os empregados, que é da empresa que eles sobrevivem. Então, quando a gente fala assim, prorrogação do Simples Nacional, né? Quando a gente fala prorrogação do INSS, PIS e COFINS, prorrogação do Fundo de Garantia, todos eles sempre falando lá do mês 7 em diante para pagamento. Vocês vão ter a particularidade de cada um deles. Quando a gente fala de linha de crédito para financiamento de folha de pagamento, né? Que eu vou falar um pouco mais disso mais para frente. Quando a gente fala de suspensão de processo de cobrança nesse momento, pode ser, como a gente fala de, que nem o Nilton falou, de parcelamento incentivado, né? Incentivado não com desconto, mas qualquer parcelamento que a gente fosse fazer seria no máximo com 60 parcelas. Agora já estão falando de 140, 160. Uma pergunta até que eu ia te fazer, a primeira parcela desse parcelamento vence quando? Ela tem até o dia 30/6 para você fazer a adesão. A primeira parcela vence no último dia da adesão, no dia que você vai pedir. Então a primeira vence no dia 30/6. Então, e até creio, se a situação não mudar até lá, eu estou aqui no achômetro. Isso pode até ser prorrogado. A intenção de quem criou isso é que essas parcelas aconteçam após, se não o fim, mas após a reabertura parcial ou total, que as empresas tenham condições de pagar. Eu quero acreditar nisso, né? E como empresário, eu queria falar para os senhores o seguinte: façam o que a gente chama de planejamento orçamentário. O que é planejamento orçamentário? Eu vou fazer lá o que eu tenho de receita, né? E o que eu tenho de custo, que aí vai me dar o lucro bruto, ou seja, se eu for comercial, se eu for serviço, é receita menos despesa, para mim saber, até aqui a gente tem olhado assim, qual é a receita que eu tenho que ter para mim ter lucro, certo? Agora a gente vai ter que olhar qual é a despesa que a gente tem que ter para a gente poder existir, né? E esses parcelamentos vêm nos trazer, e digo para os senhores têm que negociar tudo, aluguel, os senhores que estão nessa situação têm que negociar tudo. E quando a gente fala da parte jurídica, tudo, a maioria das coisas está tendo bom senso. Nós aqui, o locador teve bom senso conosco, eu estou tendo bom senso com meus locatários, todo mundo está tendo que ter bom senso nesse momento. Um momento muito difícil, gente, muito difícil. Mas o que eu tenho a dizer para os senhores é fazer um planejamento orçamentário que eu veja. Aí, não sei, eu espero que eu esteja sendo claro até aqui, eu faço assim uma conta. Olha, o meu faturamento caiu para 30%, em média. Tudo bem. Então o faturamento vai ser aproximadamente X, né? E eu vou partir do pressuposto que isso vai pegar maio e junho, pelo menos, certo? Ou maio, junho e julho. Eu já sei, dentro desses parcelamentos que foi, aí depois eu faço uma previsão quanto seria agosto, quanto seria setembro, quanto seria outubro, quanto seria novembro, quanto seria dezembro, e encaixo todos esses parcelamentos aí. Quer dizer, ou seja, quando a gente estiver voltando, a gente há de ter condições de pagar esses parcelamentos. Agora, no momento que a gente está hoje, né? Agora eu já vou falar um pouco do que eu falei na segunda-feira. Se o teu faturamento caiu para 30%, aí se você tem uma folha de pagamento de 100 funcionários, eu vou colocar, por exemplo, um exemplo de padaria, tá? Você tem lá 100 funcionários. Vou colocar o número redondo, você tem 90 funcionários. Pô, mas meu faturamento caiu para 30%.
eu vou precisar só de 30 funcionários. Você tem a opção na parte trabalhista de você pegar o seu funcionário para ele trabalhar 30% do tempo e você pagar apenas 30% do salário dele. E a diferença dos outros 70%, o governo vai completar com 70% de seguro-desemprego. Então, se o salário do funcionário for razoavelmente até 2.000, ali por aí, ele vai ganhar pouco menos e vai trabalhar 30% do tempo. Mas veja, você tinha 90 colaboradores, você foi para 30% da ocupação, mas você não mandou ninguém embora. Você ficou com 30 colaboradores. Você ficou com os 90 colaboradores, se é esse o número que eu falei a princípio, acho que foi, trabalhando 30% do tempo, em vez de mandar 60 pessoas embora. Entende? Então isso que na segunda-feira eu frisei bastante. Você tem que fazer um planejamento para você tentar aproveitar essa opção, para você mandar o mínimo de gente possível embora. Porque quanto mais gente você mantiver empregado na sua atividade, vai ser mais gente consumindo em outra atividade. Independente da abertura que estão acontecendo aos poucos e vão acontecer. E Deus há de abençoar dessa doença não tomar conta, mas tomar conta, a gente vai voltar atrás. Porque nós, diferente do que vinha me revoltando até aqui, parece que o governo só tinha um inimigo só, que era a doença. E não é. Nós temos dois inimigos, a doença e a parte econômica, porque fome também mata. Agora, não estou falando aqui que amanhã, principalmente o estado de São Paulo, tem que abrir todo. Não é essa discussão, isso é discussão lá para os canais de televisão. Mas fazer uma abertura calculada, lógica, e trazendo alguma coisa. Mas antes mesmo de abrir, veja bem, se você pegar dos seus 90 funcionários, você mandar 60 embora e ficar só com 30, são 60 que vão ficar sem salário na rua. E não vão consumir, não vão. E se você usar a inteligência, você vai pegar 30% dos seus funcionários, 100% dos seus funcionários, 30% do tempo. E eles vão ganhar quase a mesma coisa. Então, isso é uma coisa que você tem que levar em conta. Como eu falei na segunda-feira, e vocês podem levantar na live anterior, a pior coisa que tem é você optar pela situação de você deixar o funcionário em casa, né, como acontece com as empresas que têm acima de 4.800.000 de faturamento ano, você deixa o funcionário em casa e paga 30% do salário dele. Você está jogando 30% fora. Paga 30% para ficar agora, para ficarem trabalhando, entende? Espero que eu tenha sido claro. Ou seja, você tem a opção trabalhista de você manter o teu funcionário trabalhando 30% do tempo e o restante ele receber 70% do seguro-desemprego. Com isso, se você tiver 90 funcionários, você mantém 90 funcionários ativos. Mas, Marco, eu tenho mais funcionários. Infelizmente, se você tiver mais funcionários, você vai ter que partir para demissão realmente. Mas, Marco, olha, eu tenho uma empresa que eu já vinha mal, eu não tinha crédito nenhum, não tinha nenhum dinheiro em caixa. Do dia para a noite eu tenho 1.000 funcionários e no dia seguinte eu tinha 0 de faturamento. Não, na minha opinião, você não deve segurar o seu funcionário. Você deve juntar todas as migalhas que você tem, fazer a rescisão dele, pagar o que você pode pagar da rescisão dele, liberar o seguro-desemprego. Meu jurídico está me assistindo aqui, espero que eu não esteja cometendo um crime. Eu não estou aqui forçando a liberação do fundo de garantia. É que não adianta você iludir o funcionário para ele ficar em casa, ele ficar amarrado com você, e às vezes ele teria a sorte de arrumar um bico qualquer, e ele ficar amarrado com você e não receber nada. Então você pega o dinheiro que você tem, tenta acertar a multa do fundo de garantia, tenta acertar o saldo de salário, tenta acertar o 13º, tenta acertar o que você puder. O que você não puder, você libera a rescisão dele, porque vai liberar o fundo de garantia dele, vai liberar o seguro-desemprego dele. Se a economia reaquecer, você com certeza vai poder contratar esse funcionário de volta, certo? E fazer um acerto com ele na Justiça do Trabalho. É essa a opção. Eu estou falando aqui como empresário, não estou falando como contador, muito menos como advogado, que eu não sou advogado. Então eu estou falando como empresário, o que eu tenho aconselhado, o que eu vou aconselhar esses dias? Eu tinha um empresário que era ele, a mulher e 4 filhos, e 500 funcionários. E ele não tinha dinheiro nem para ele. O que eu vou falar para ele? Paga R$1 para cada funcionário e manda embora. E a tua família, cara, tenta fazer alguma coisa, vamos tentar aí. Eu fui dar algumas ideias para ele tentar levantar um fundo para a família dele, em cima dos incentivos que o próprio governo está dando. Entendeu? Então a gente tem que manter a nossa esperança, primeiro, usando a inteligência. Vocês podem assistir a outra live, usando a inteligência para usar os benefícios que foram nos lançados, né, na redução de carga horária, certo?
esvaziamento. Agora eu queria falar um pouco, então assim, fazendo um resumo do que eu falei até agora. Faça um planejamento orçamentário, coloque essa prorrogação de impostos para cada um para a sua data, faça uma previsão de volta de faturamento, sempre otimista ou pessimista, você pode mudar a qualquer momento. Vê lá quanto o teu faturamento voltar, seja pessimista e adapte as suas despesas a isso. Porque nesse momento aqui, as pessoas vão ter que aceitar a negociação. E use todo o benefício que a lei te der, trabalhista ou tributário, a teu favor. Certo? Agora, você veja, eles estão pensando até, nós não temos a informação, o Newton não conseguiu trazer a informação completa, porque não está, saiu ontem ainda, não virou lei, mas esse empréstimo, eles agora já estão se preocupando, coisa que até aqui eles só estavam se preocupando com verba para pagar a folha de pagamento. Agora eles já começaram a se preocupar com o capital de giro. Entendeu? Então, assim, o que eu falei até agora, use a legislação tanto tributária quanto trabalhista a seu favor e faça o planejamento correto. E eu me coloco à disposição de qualquer pessoa que esteja nos assistindo, que precise de uma ajuda, que ou eu, ou um colaborador meu, vai entrar em contato para lhe orientar, sem custo nenhum. A MG é mais que uma responsabilidade empresarial, ela tem uma responsabilidade social e até espiritual. Então, se você precisar de ajuda, ligue para nós. Tenha certeza que alguém vai ligar para você. Não vou dizer para você que eu vou te ligar emprestando dinheiro, porque dinheiro também eu estou precisando. Eu vou, nem que seja para orar com você e chorar com você, eu vou ligar para você. Alguém da minha equipe vai ligar para você. E tenha certeza que alguma coisa a gente vai conseguir fazer. Para essas pessoas que caíram por faturamento zero, ou para 20% do faturamento, 30% do faturamento, é isso que eu falei. Planejamento orçamentário, aproveitar todos os benefícios que o governo deu de prorrogação de prazos, aproveitar todo o benefício que o governo deu de financiamento de folha de pagamento, e agora está vindo até um possível financiamento de capital de giro. Aí agora eu queria se dirigir àquelas atividades, como supermercados, que a gente tem muitos aqui, se não a maioria dos clientes com certeza. Eu não falei. Até agora eu não falei para supermercados, porque não era o momento de falar, mas se tiver algum supermercadista me assistindo, que deve ter, pelo menos alguns já se manifestaram aqui, estão assistindo, eu queria dizer para vocês que até hoje eu não me manifestei na área, porque estavam tendo realmente outros problemas, que era excesso de pessoas em loja, que era funcionários ficando doentes, e eu tenho manifestado em algumas redes aí do WhatsApp a minha indignação, né, da mídia social, da mídia televisiva, ficar colocando que supermercadista é ladrão, porque o seu preço está majorado. E não levar em conta que é uma classe que também tem que ser aplaudida, porque é uma classe que eu tenho hoje alguns empresários, gente, que estão hospitalizados com o coronavírus, porque foram para a frente de guerra. Eles não se manifestam, não apenas se consolaram em ter o repositor na loja, eles foram para a loja, estão hospitalizados. Eu não vi nenhuma homenagem para esses senhores, não vi nenhuma homenagem para repositores, não vi nenhuma homenagem para auxiliar geral, não vi nenhuma homenagem para balconista de farmácia. Gente, não tem médicos e enfermeiros são super-heróis. Mas nós temos outros heróis para serem homenageados. Mas em vez de serem homenageados, eles são humilhados por algum tipo de imprensa sensacionalista, que com certeza vocês estão sabendo de quem eu estou falando, um deputado federal, certo? Que eu não vou falar o nome para não dar ibope para ele, que entra em supermercado esculachando funcionário do supermercado, tratando como se fosse ladrão, tratando o empresário como se fosse ladrão. Eu não admito, eu fico revoltado. Sabe por quê? Eu nasci numa caixa de tomate. Eu sou filho de um cara que foi comerciante a vida inteira. E esse anúncio, quem sou eu, admito. Eu só não entrei ainda com pedido de retratação porque eu não sou dono de supermercado. Eu não sou associação de supermercado. Senão eu entraria assim com pedido através do meu jurídico de retratação. Para jornalistas, grandes apresentadores que eu admiro, falando toda hora que mercadista tem que ser preso porque é ladrão. Em vez de falar que pode até ter 5% dos mercadistas aí que estejam abusando na porcentagem, mas 95% do preço já começa o aumento do preço no plantio. Depois vem na indústria, depois vem na distribuição. Aí chega no supermercado, ele põe a margem dele. Tem que pôr uma margem menor? Sim, porque agora o preço está maior. Mas eu não vi chamar industrial de ladrão, plantador de ladrão.
Só quem é ladrão é mercadista? Não, gente. Mercadista é herói. Porque, infelizmente, fora o pessoal do transporte, os caminhoneiros, que são outros heróis que estão passando fome com pouca consideração, desculpe a minha indignação, porque eu sou mercadista, eu sou varejista, como sou industrial também. Certo? Só que, gente, ninguém é ladrão. Tem que pegar a explicação de cada um. Só que só sai na mídia mercadista ladrão. E é isso que vai ficar na cabeça do povo. Que aquele cara que ficou colocando a vida dele em risco ali é um ladrão. Quando, na realidade, quando o feijão aumentou, quando o arroz aumentou, quando o ovo aumentou, quando tudo isso aumentou, quando a máscara aumentou, quando, sabe, gente, não é só no consumidor final que aumentou, não. Foi na cadeia toda. Então, senhor repórter que gosta de sensacionalismo, o senhor está indo agora nos distribuidores, o senhor está indo na indústria, não está? Mas não está fazendo o mesmo show. Não está fazendo o mesmo show. Por quê? Porque os caras têm mais poder? É mais fácil esculachar o mercadinho que tem 3 check-out, não é? Por que você não vai lá esculachar aquela grande indústria? Estou falando da grande indústria. Ninguém esculacha, gente. Desculpa, isso é um desabafo. Eu assisto televisão, só vejo mercadista sendo esculachado. Supermercado sendo esculachado. Funcionário do supermercado sendo esculachado. E o cara não sabe que talvez ele vai responder isso para Deus, porque talvez esse cara que você esculachou, você sabe com quem eu estou falando? Entendeu? O senhor, desculpe estar falando para o senhor, mas estou falando para o senhor mesmo. Talvez esse cara esteja num leito de hospital agora. E o senhor esculachou ele, sem ele merecer. Esculachou ele porque um código de barra só permitia ele vender 8 produtos. E o senhor fez ele vender um produto. Ele está doente, talvez tenha morrido, e o senhor esculachou ele. E o senhor, apresentador de programa de televisão, o senhor chamou ele de ladrão, chamou o patrão dele que mantém o emprego dele de ladrão. Talvez essa pessoa que o senhor chamou de ladrão esteja hospitalizado hoje, porque quem está na frente de guerra é o varejista. Não estou aqui defendendo o varejista, todos nós somos heróis, mas eu só vejo na televisão, estou desabafando aqui agora, até larguei a parte técnica. Até larguei aí a parte, o teor da live. É que eu estou há muito tempo guardando, isso está me fazendo mal. Tomara que eu esteja sendo assistido por 3 milhões de espectadores, mas não estou. Não estou. Porque eu não estou em nenhuma rede de televisão. Mas aquele que está lá em cima não dorme. Aquele que está lá em cima vai saber fazer checar na cabeça das pessoas certas. E vai trazer defesa para essas pessoas que estão aí defendendo a gente. Porque assim, gente, se fechar os hospitais hoje, todo mundo morre. Mas se fechar os supermercados, se fechar as farmácias, todo mundo morre. Então vamos parar de chamar varejista de ladrão. Vamos ir atrás da fonte certa e vamos parar também, senhores políticos, de fazer política. Cada um querer defender o seu lado. Entendeu? Porque assim, eu falo mesmo, assim, todos os parcelamentos de impostos foram federais. Eu não tenho nada a ver com o presidente da República, mas foram federais. Cadê o parcelamento do imposto estadual? É muito fácil falar, recolhe todo mundo, fecha tudo. E eu concordo, até um certo ponto, até um momento que dê para ver com responsabilidade, que é o que estão tentando fazer agora, mas eu não acho certo. O governo do estado, ele fecha tudo. Aí o faturamento dele, que se chama ICMS, cai. Como caiu com esses clientes que eu falei que caiu 70% do faturamento dele. Só que ele não teve onde buscar capital. Agora, eu mando fechar, meu faturamento cai e eu faço o federal pagar para mim? Não tenho nada a ver com o governo federal. Mas paga a sua conta, amigo. Banca aquilo que você fala, amigo. Entendeu? Não adianta ficar aí bancando Pô, só resta para o empresário. O empresário ele tem que fechar as portas e bancar as contas dele. Agora, você fecha a porta, a tua arrecadação cai e você corre para cima do outro para pedir a verba. Não acho isso certo. Vocês me desculpem que eu fugi da pauta, porque eu não aguento injustiça. Eu sou especialista em indústria, sou especialista em serviço e sou especialista em varejo. Mas eu nasci numa caixa de tomate. Chamar supermercadista, maltratar funcionário de supermercado, quando os caras estão arriscando a vida por nós, eu não acho isso justo. Põe a mão na sua consciência, o senhor que está fazendo isso. Põe a mão na sua consciência. Porque o senhor pode responder para Deus. Juliana, é com você agora. Eu só queria falar mais uma coisa para os mercadistas. Eu vou fazer uma outra live sobre isso.
Mercadistas, olha, o faturamento de vocês aumentou, primeiro, pelo medo do pessoal, um excesso de querer armazenar as coisas em casa com medo de falta de fornecimento. Não aconteceu isso. Aí agora, está tendo um apoio do governo com esses valores aí que estão dando, também vai aguentar um pouco o faturamento. Mas, infelizmente, eu não tenho dúvida que o faturamento dos senhores vai começar a cair. Preste atenção nisso. Começa a se aproveitar de algumas vantagens, como férias coletivas aí, como férias que agora você pode pagar. Depois eu vou fazer uma live só sobre isso. Chegou a hora já do supermercadista ficar esperto, porque Deus vai abençoar. Essa doença vai começar a cair. E aí o seu faturamento vai cair, porque, infelizmente, com o desemprego que foi gerado, acabou a falta de abastecimento, mas agora vai faltar dinheiro para fazer compra. E eu quero que os varejistas estejam preparados para isso. Vai faltar dinheiro para o brasileiro para fazer compra. E a gente não vai adiantar pedir dinheiro para o governo federal que ele não vai dar para nós. Nós vamos ter que se virar. Então eu vou fazer uma live só para as empresas que ficaram com a atividade essencial. Que nesse momento não adianta, estão vendendo bastante, o problema deles não é financeiro. Mas o problema financeiro está por vir, infelizmente. Mas a gente vai estar preparado, porque tanto aquele que foi para o faturamento zero como aquele que está, Deus está com vocês. Muito bem, nós queremos agradecer a sua participação, você que acompanhou aí a nossa live. Nós temos algumas perguntas que foram feitas, como nós dissemos no começo. Hoje ainda nós iremos direcionar então a resposta para você. Mas de repente você não se manifestou aí através da live, mas tem interesse de falar com a MG Contec, então você pode fazer isso através do telefone 2575-1800 ou através dos nossos canais, do nosso site www.mgcontecnica.com.br. Um estrategista, alguém da área estará disponível aqui para te dar as informações necessárias. O objetivo das nossas lives é contribuir com o nosso país, porque esse é o objetivo da nossa empresa, né? Fazendo o país crescer há mais de 34 anos. Muito obrigado pela sua participação. Continua compartilhando esse conteúdo para as pessoas que não tiveram a oportunidade de assistir hoje ainda possam assistir. Acompanhe as nossas redes, porque outras lives irão acontecer aí nas próximas semanas. E as nossas redes têm divulgado todos os dias, logo pela manhã, todas as informações recentes que o governo tem passado. Estamos trabalhando para isso, para que você sempre tenha a informação em primeira mão. Então, acompanhe as nossas redes, porque eu tenho certeza que isso vai contribuir aí com você. Uma ótima tarde a vocês, muito obrigado, Ailton Marcos, e nós voltaremos então aí na próxima semana